Este vídeo apresenta uma análise crítica das perspectivas econômicas expressas por José Cobori sobre o Brasil. José Cobori, apesar de sua imagem pública de defensor da educação financeira e do livre mercado, expressa opiniões marcadas por um viés socialista de fundo católico. Como eu disse, passamos mais de 30 anos nos mercados financeiros. Você acaba fechando os olhos para a teoria econômica. Portanto, é por isso que pretendo falar um pouco mais sobre economia política agora do que sobre teoria econômica, porque a atual teoria econômica da classe dominante é uma teoria que perpetua o poder econômico. Seus discursos incorporam, de forma indireta, o velho sofisma católico de que a desigualdade econômica é um problema em si, e que a igualdade material é uma virtude absoluta. Dentro dessa lógica, o Estado aparece como o agente moral encarregado de corrigir as desigualdades naturais da sociedade, uma visão fortemente enraizada na doutrina social da Igreja Católica. Porque o debate sobre justiça tributária é um debate central no Brasil, em um país tão desigual. Ontem, em entrevista, o ministro disse que temos que discutir isso porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo e um dos 10 países mais desiguais do mundo. Esse é o grande debate do Brasil, o debate sobre a desigualdade, e ele diz respeito à desigualdade fiscal. Na prática, José Cobori reforça a narrativa de que o sucesso financeiro precisa ser constantemente justificado, como forma de pagamento de um suposto débito moral com os mais pobres. Com isso, suas falas acabam se aproximando muito mais do pensamento marxista e colativista do que de uma defesa coerente da ciência econômica baseada em provas empíricas e com respeito ao mérito, à autodeterminação individual e ao verdadeiro capitalismo de mercado. José Cobori aborda a política fiscal do governo Lula. Eleito para o período de 2022 até 2026, a interpretação keynesiana de suas ações, a dinâmica da relação entre inflação e desemprego e as implicações sociais e eleitorais das escolhas econômicas. A prevalência de tais discussões em plataformas públicas evidencia o interesse em debate sobre a gestão fiscal e seus impactos sociais. A análise crítica de comentários econômicos como os de José Cobori é fundamental para fomentar um discurso público mais informado, permitindo a distinção entre princípios econômicos sólidos e narrativas potencialmente muito equivocadas, podendo induzir a graves enganos. O propósito destas observações é duplo. Primeiramente, resumir com precisão os argumentos econômicos centrais, apresentados por José Cobori. Em segundo lugar, despertar a atenção para a necessidade de uma vigilância crítica rigorosa e baseada em evidências de quaisquer dúvidas sobre equívocos econômicos ou simplificações, presentes em opiniões de analistas econômicos no Brasil católico. O compromisso deste vídeo é com a profundidade analítica e a avaliação objetiva, contribuindo para uma compreensão mais racional de questões econômicas complexas. O propósito é transcender o enquadramento puramente político para fundamentar a discussão em teoria econômica estabelecida e evidência empírica, oferecendo uma compreensão mais fundamentada dos difíceis e multifacetados desafios das opções políticas disponíveis. A análise das opiniões de José Cobori revela uma série de simplificações conceituais e equívocos econômicos recorrentes. Entre os mais notáveis, destaca-se sua representação excessivamente determinista do papel dos gastos públicos, frequentemente tratados como uma necessidade inescapável e quase natural, como se fosse uma resposta inevitável aos ciclos econômicos. O problema é que a economia brasileira a gente não tem investimento, o Estado não tem dinheiro para fazer investimento público. E aí entra um outro lado da história que é a discussão ideológica, que o Estado não deve investir na economia. Isso quem tem que fazer é a iniciativa privada. Então eu acho que essa discussão é a mais válida, né? E aí, até que ponto o governo pode gastar com investimento público? José Cobori costuma repetir o argumento de que o Estado brasileiro não tem dinheiro para fazer investimentos públicos, ou então atribui essa limitação a uma suposta prisão ideológica promovida pelos capitalistas, frequentemente representados pela caricatura da Faria Lima. E aí tem um dado importante que você vê que tem uma questão ideológica, é porque no governo passado, né, até para motivos eleitorais, foi feito gasto de mais de 400 bilhões, estourou o déficit, todo o guarda-reio que o mercado criou foi estourado e o mercado não teve a mesma reação. José Cobori fala como se a necessidade de investimento público fosse uma verdade absoluta e isolada de qualquer contexto histórico, institucional ou econômico. Ele convenientemente ignora que os gastos do governo anterior foram pressionados pela pandemia da Covid e que o próprio governo atual
já sequestrou a capacidade de investimento do país, mantendo um modelo de gastos públicos cronicamente elevado e ineficiente, e financiando o desequilíbrio, por ele mesmo criado, por meio da emissão desenfreada de dívida interna, o que elevou a taxa Selic a patamares próximos de 15%, transferindo grande parte da poupança nacional para o pagamento de juros. Então eu vejo aí uma questão também ideológica. Dependendo de quem está lá no comando do Estado, tem mais boa vontade ou menos boa vontade também. Esse ciclo de endividamento, juros altos e sufocamento da atividade privada não é fruto de uma conspiração ideológica capitalista, mas sim da incapacidade crônica do Estado de viver dentro dos seus próprios meios. Ao ignorar essa realidade, Cobori reforça a velha narrativa de que o problema do Brasil é a falta de intervenção estatal, quando na verdade o verdadeiro entrave é o excesso de Estado, o desperdício de recursos e a asfixia do setor produtivo. Esse mecanismo, defendido por Cobori, cria um círculo vicioso perverso, ao sugar os recursos disponíveis através de uma política monetária restritiva e de um endividamento crônico. O governo seca o crédito, encarece o custo do capital e desestimula o investimento privado. Fatos que Cobori parece ignorar. No final, a desculpa de que não há dinheiro para investimento público soa cínica, porque é claramente o próprio Estado quem asfixia a capacidade de investimento e geração de riqueza da sociedade. Ao ignorar essa realidade, José Cobori acaba blindando o verdadeiro responsável pelo baixo crescimento do país. A máquina estatal inchada voraz e ineficiente, sustentada por uma política fiscal descontrolada e por uma política monetária que privilegia o rentismo e sufoca a produção. Pior ainda, seja por ignorância ou por oportunismo retórico, ele transfere a culpa desse fracasso estrutural para os capitalistas, que tenta reduzir a caricatura da Faria Lima e ao fantasma do neoliberalismo. A visão da Faria Lima ela é única, né? E a grande crítica que existe na sociedade brasileira, pelo menos daqueles que não estão alinhados, é justamente esse poder que o mercado financeiro tem de colocar as amarras, né, e de alguma forma conduzir, tutelar o que o Estado tem que fazer, o que o governo tem que fazer. A minha crítica é: o mercado financeiro cria uma série de regras e aí qualquer que seja o governo que seja eleito, ele está ali meio que condicionado àquelas regras. No fundo, Cobori apenas recicla o velho discurso de viés socialista católico, que romantiza o intervencionismo estatal e demoniza o capital privado como inimigo do bem comum. Quando Cobori alega que o governo está limitado por regras impostas pelos ricos, que ele rotula de forma pejorativa como Faria Lima, como se o setor produtivo fosse o grande vilão da estagnação econômica, ele inverte completamente a lógica. Econômica mais básica não são os capitalistas que limitam o governo, mas sim a incapacidade do próprio Estado de gerar crescimento, acumular poupança interna e criar as condições necessárias para o investimento de longo prazo. O que Cobori ataca, com cinismo, ironia e desprezo, sob o rótulo da Faria Lima, é, na verdade, o motor essencial do desenvolvimento brasileiro, o setor privado, o capital produtivo e o investimento que gera emprego, renda e inovação. Ao alimentar essa narrativa, ele reforça, indiretamente, o mito de que mais intervenção estatal resolverá o problema que o próprio Estado criou. Cobori também ignora, ou no mínimo subestima, as reais possibilidades de reformas estruturais, de ganhos de eficiência com privatizações e de uma revisão criteriosa das funções do Estado na economia. Ao adotar uma visão fatalista, que trata o tamanho e o peso do Estado como uma condição imutável, ele reforça o discurso estatizante e assistencialista. A gente tem que olhar para a economia como um todo e definir o que seria esse limite do endividamento, porque o gasto ele precede o investimento. A gente fica muito preso naquele negócio do poupança e investimento, mas não existe poupança sem renda. Você só tem poupança se tiver renda, né? E você só tem renda se tiver gasto, porque o gasto de um é a renda do outro. Então, quando também é uma visão meio míope, quando o governo gasta, aquele dinheiro não sumiu. Aquele dinheiro virou a renda de alguém, inclusive das empresas, né? Quando o governo injeta dinheiro na economia, isso vira renda para aqueles que são trabalhadores, mas a grande maioria desse gasto do governo está indo com compras governamentais, está indo com financiamento da máquina pública, tudo isso, na outra ponta, tem a iniciativa privada. Muitos incautos em economia, com a mesma miopia intelectual de Cobori, tratam suas opiniões como se fossem revelações de um oráculo. Não percebem que por trás da embalagem de uma suposta expertise absoluta, estão apenas os velhos erros de sempre, agora servidos com a embalagem de uma autoridade inquestionável. José Cobori
repete a velha falácia keynesiana de que todo gasto público é, por definição, benéfico. Para ele, parece que dinheiro saindo dos cofres do governo automaticamente vira prosperidade para os mais pobres, uma espécie de mágica fiscal onde o Estado imprime riqueza a cada real que gasta. Essa narrativa tem dois erros fundamentais. O fato de um gasto público gerar um fluxo de renda temporário não significa que ele gere riqueza real ou crescimento sustentável. Quando o governo injeta recursos na economia, está apenas transferindo dinheiro de um bolso para outro, geralmente, tirando de quem produz via impostos, inflação ou endividamento futuro, para financiar consumo presente. Isso é o oposto de investimento produtivo. Exemplo simples: você pode cavar um buraco e pagar alguém para tapá-lo. Há fluxo de renda, mas não há nenhum ganho real para a sociedade. Somente uma estatística ilusória, uma transferência de renda. Todo dinheiro gasto pelo governo é um dinheiro que deixou de ser investido pelo setor privado, onde o capital é alocado com foco em produtividade, geração de valor agregado e retorno real, e não apenas em uma troca contábil de débito por crédito. Enquanto o setor privado investe em bens, serviços e inovação para atender às reais necessidades da sociedade, o governo gasta com base em critérios políticos, clientelismo e populismo fiscal. Em outras palavras, cada real gasto pelo governo é R$1 a menos de investimento inteligente e R$1 a mais de desperdício politicamente motivado. Outro erro grosseiro de José Cobori é vender a ideia de que o gasto estatal é essencialmente um programa social automático. José Cobori sugere que o dinheiro público vira renda dos pobres, como se o Estado fosse uma fonte autônoma de riqueza. A realidade é que os pobres pagam o preço duas vezes. Primeiro, com a perda de empregos e oportunidades no setor produtivo, que sofre com a alta carga tributária, inflação e juros elevados que o excesso de gasto público provoca. Segundo, com a inflação que sempre vem como consequência dessa gastança irresponsável. José Cobori parece ignorar que a inflação, na prática, funciona como um imposto cruel, punindo justamente os mais pobres. Gastos do governo não necessariamente criam riqueza, em regra, apenas redistribuem recursos com ineficiência, distorções e, como não poderia faltar no Brasil católico, com uma boa dose de corrupção ao longo do caminho. O discurso técnico, com ar professoral, com opiniões de impacto, de José Cobori, no fundo, é a velha cantilena keynesiana, embalada em papel de presente. Na verdade, representa uma defesa disfarçada da expansão estatal e da falsa ideia de que o governo é o motor da economia. Se o crescimento viesse por gasto público indiscriminado, a Venezuela seria uma potência e o Brasil, uma nova Suíça. Por isso que a fórmula do PIB, quando você olha, tem lá consumo das famílias, investimento das empresas e gastos do governo. Então, os gastos do governo eles são importantes. E aí você entra no pensamento do Keynes, né? O Keynes ele sempre defendeu que a estrutura de gasto do governo como forma de intervenção do Estado para incentivar a atividade econômica e, inclusive, estabilizar nos momentos onde o risco está muito aumentado e as empresas não querem, com razão, investir. Quando se aumenta a aversão ao risco, a empresa fala, opa, não é o momento de investir. José Cobori parece acreditar que um planejador central, individual ou colegiado, possa definir com precisão os interesses de cada empresa ou setor econômico. Principalmente com a taxa de juros no patamar que está. Nesse momento, o governo tem que gastar. A contradição gritante de José Cobori se refere ao fato dele ignorar que o Estado causou o problema e ainda o apresenta como a solução. Explicando de outro modo, o governo cria o incêndio, esvazia os extintores privados, e depois aparece como o bombeiro salvador, com um caminhão de gasolina nas mãos dirigido por José Cobori. Então, talvez seja esse descasamento daquelas variáveis, né, da renda como uma forma de medida do PIB, que a gente tem que calibrar. Como é que eu calibro isso aqui quando aumenta muito o consumo, né, retrai o investimento, aonde que o governo entra ali para equilibrar, que é toda a teoria keynesiana. Segundo José Cobori, é papel do Estado preencher os vazios da economia para impulsioná-la. Mas, além da dificuldade de avaliar este vazio, em termos quantitativos e temporal, ele parece acreditar que a cartilha keynesiana pode ser implementada como consequência de decisões extraídas de uma equação aritmética de primeiro grau. Entendeu? O Hayek tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim, o trabalho curioso da economia é ensinar ao planejador central, né, ao governo, o quão pouco ele sabe sobre aquilo que ele imagina que ele pode planejar. A aparente falta de um conhecimento profundo sobre o keynesianismo pode ser um motivo de José Cobori construir um argumento de espantalho político que é mais fácil de criticar, potencialmente ignorando os fundamentos teóricos sofisticados e as evidências empíricas que sustentam abordagens keynesianas mais embasadas. Essa simplificação excessiva descarta toda a escola de pensamento mais profundo do keynesianismo.
José Cobori falha em reconhecer que mesmo governos autodeclarados keynesianos podem enfrentar restrições reais, como o limite fiscal, que ele menciona de forma relativizada, como se decorresse apenas de uma decisão política. Até que ponto o governo pode gastar com investimento público? E aí tem um dado importante que você vê que tem uma questão ideológica, é porque no governo passado, né, até para motivos eleitorais, foi feito gasto de mais de 400 bilhões, estourou, déficit, todo o guarda-reio que o mercado criou foi estourado e o mercado não teve a mesma reação. José Cobori distorce os fatos ao afirmar que o mercado foi conivente com o aumento de gastos no governo Bolsonaro. Ele omite que o aumento foi uma resposta emergencial à pandemia, não uma política fiscal estrutural. Além disso, o mercado não ficou passivo. Ao contrário, os juros futuros dispararam, o câmbio sofreu e o ambiente de investimento mergulhou em incerteza e recessividade pelo temor sobre os efeitos fiscais de longo prazo. Portanto, o mercado reagiu sim, e de forma muito negativa. Então eu vejo aí uma questão também ideológica. Dependendo de quem está lá no comando do Estado, tem mais boa vontade ou menos boa vontade também. O pensamento keynesiano moderno não se trata de um apelo indiscriminado por gastos, independentemente do espaço fiscal ou das pressões inflacionárias. A aparente simplificação do keynesianismo por José Cobori, como meramente injetar mais ou menos dinheiro, desconsidera a complexidade de seus princípios, da implementação da política fiscal, e prepara o terreno para uma análise equivocada pela ampla maioria, sem conhecimento de economia. A economia é um campo complexo, e simplificações inapropriadas podem levar a interpretações que não capturam a totalidade dos mecanismos e limitações das políticas econômicas. Alguns gastos governamentais podem criar incentivos que desestimulam comportamentos produtivos ou encorajam escolhas economicamente indesejáveis. Por exemplo, programas de bem-estar que reduzem o incentivo ao trabalho. Assistencialismo federal é a pior coisa que você possa imaginar. Ele tem que olhar o Brasil como um todo e traçar uma linha média. Tem uns que vão estar recebendo pouco, tem outros que vão estar recebendo demais. E aí os que estão recebendo demais geram toda sorte de problema de incentivos, né? Não querem trabalhar. A gente está tendo um problema de mão de obra em praticamente todo o Brasil. E aí, tá grávida, né? E quem é o pai? Não tem pai. Tem pai não? Não, a mãe que sustenta no peito. Aí tem um Bolsa Família, né? Tem o auxílio! É o auxílio! Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? Vai, salta o Bolsa, Bolsa Família, Bolsa Família. 25 anos eu recebo Bolsa Família. É preciso saber que o desenvolvimento sustentável não decorre apenas de boas intenções, mas de boas ações com embasamento científico e empírico. José Cobori parece ignorar que o próprio motivo pelo qual o setor privado desanima de investir, muitas vezes, é consequência direta da atuação excessiva do próprio Estado. Quando o governo gasta demais, ele gera desequilíbrios fiscais, que forçam o Banco Central a manter juros elevados para conter a inflação gerada por essa gastança. O Estado cria o problema, com déficits, dívida pública crescente e inflação. Depois a política monetária reage com juros altos para corrigir os excessos. E aí vem José Cobori dizendo que, diante dos juros altos e do desânimo do setor privado, o governo precisa gastar ainda mais para compensar a falta de investimento privado. Essa é a receita para alimentar a espiral autodestrutiva que o Brasil se encontra, pela segunda vez, com um governo petista. Além disso, ele parece desconsiderar o fato de que o próprio Estado drenou grande parte da poupança nacional, seja via tributação, seja via endividamento, reduzindo a margem de capital disponível para investimento privado. Em outras palavras, o governo primeiro confisca a capacidade de poupança da sociedade. Depois observa que o setor privado está com pouca capacidade ou estímulo para investir. E por fim, José Cobori apresenta o Estado como a solução mágica, propondo gastar, ainda mais, com dinheiro que não existe, alimentando o ciclo de inflação e juros altos. José Cobori reduz o keynesianismo a uma caricatura, uma simples injeção de dinheiro na economia, desconsiderando os fundamentos teóricos mais amplos e os efeitos práticos, a dinâmica dos gastos públicos. José Cobori parece ignorar as ressalvas apontadas à teoria keynesiana pela escola austríaca de economia, especialmente as registradas na literatura de Friedrich Hayek. José Cobori demonstra um desconhecimento preocupante das limitações da teoria keynesiana. Sua análise sobre o gasto público é rasa e intelectualmente falha. Ignora a ineficiência estrutural do Estado brasileiro,
a corrupção endêmica e, sobretudo, as consequências de longo prazo das políticas intervencionistas, bem como o papel decisivo das expectativas na economia. Chegou lá na crise de 29, não se sabia o que fazer, o Keynes teve a ideia de usar o governo para injetar dinheiro na economia, injetar demanda e recuperar a economia. E a partir dali se tentou sofisticar essa ideia, achando que os macroeconomistas, os economistas de governo, teriam na mão alavancas muito precisas, né, para colocar demanda na economia quando a economia precisa, para tirar a demanda da economia, fazendo a chamada política anticíclica, né? Então está superaquecida, eu puxo essa alavanca. Mas na prática o que se descobriu é que o economista de governo ele não tem uma alavanca precisa para ficar colocando e tirando demanda, regulando exatamente o nível de crescimento do PIB, para ele ficar ali no PIB potencial. Ele está dirigindo um caminhão sem freio e com folga na direção. E ele está ali tentando mais ou menos ajudar a fazer a curva, entendeu? E não deixar a coisa descarrilhar. E aí, a partir do momento em que se entendeu isso, se chegou à conclusão, e toda a influência política que vem por trás dessa coisa de expandir a despesa, vai expandir com quem, vai subsidiar quem, né? Não é uma coisa neutra do ponto de vista de distribuição de renda, quem se beneficia e quem paga a conta. Então veio a ideia de, olha, vamos fazer regras, né? É mais eficiente no longo prazo você ter uma regra clara de qual vai ser a execução do orçamento, de qual vai ser o déficit ou superávit fiscal a longo prazo, porque os agentes econômicos se informam sobre isso, têm uma expectativa clara da trajetória futura, tem mais segurança para fazer os seus investimentos, e isso torna o ciclo econômico menos volátil, né? Os desafios macroeconômicos exigem uma leitura ampla, que vá além das fórmulas de curto prazo, considerando a interação complexa entre política, mercados e comportamento social. Cobori, porém, insiste em uma visão míope, incapaz de reconhecer que o intervencionismo estatal não cria necessariamente riqueza. Comumente, apenas transfere recursos extraídos, via tributação, para gastos públicos, muitas vezes, direcionados por interesses políticos, destruindo a alocação eficiente do capital e alimentando ainda mais a máquina da ineficiência e da corrupção. Quanto mais a esquerda ganha, quem é que ganha? Quanto mais a esquerda gasta, quem é que vai ganhar? As oligarquias. É o que a gente chama de capitalismo de compadrio. Que compadrio é esse? É o compadrio do Estado com o da prefeitura com essas grandes empresas. Então é isso que a gente tem que desvelar aqui. Por que a esquerda? Então, porque a esquerda gasta, ela quer gastar, ela inventa planos assistenciais, ela inventa suporte daquilo, suporte de lá, inventa estruturas permanentes de gasto. A direita ela vem contra essas medidas perdulárias que geram crises, geram endividamento, serviço público pífio e grande corrupção. É isso que a gente tem que lutar contra. Seu discurso só ressoa entre aqueles incapazes de distinguir uma análise econômica séria de um mero apelo emocional disfarçado de racionalidade técnica. No fundo, Cobori apenas recicla a velha mentalidade anticapitalista que há décadas envenena a cultura política brasileira, um legado direto da influência secular da Igreja Católica contra a geração de riqueza e o reconhecimento do mérito individual, uma narrativa da qual ele se beneficia, consciente ou não, ao reforçar os vícios morais e intelectuais católicos que perpetuam o atraso do país. Consciente coletivo brasileiro e americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. Ah, o cara é humilde, o cara não é humilde. Por consequência direta de sua visão limitada sobre o keynesianismo, sua visão da relação entre gastos públicos e desemprego, citada pelo slogan trade-off, é igualmente limitada. Quando a economia começa a parar, esfriar a atividade econômica, o primeiro a sentir isso são as classes mais baixas, né? Porque você diminui o nível de emprego. É o velho trade-off entre inflação e desemprego. Você está tentando controlar a inflação, você começa a gerar muito desemprego, né? E, obviamente, os que mais sofrem no início são as classes mais baixas e menos privilegiadas. Na lógica simplista de José Cobori, parece haver uma troca direta e quase mecânica entre gasto e emprego ou renda dos mais pobres. Basta o governo gastar mais que o desemprego, automaticamente cai. Como se fosse uma equação de causa e efeito sem margem para erro. Se o juro subir também e o endividamento está alto, e você não está gerando um efeito multiplicador com esses investimentos, que é o caso, até a teoria keynesiana já aponta isso. Você passa o nível de 60% do PIB de dívida, o investimento, cada real que você investe,
você acaba tendo um retorno que não é multiplicador. É um retorno decrescente. A lógica simplista de causa e consequência de José Cobori é um grande engano. Essa lógica faz algum sentido em análises de curtíssimo prazo e em situações muito específicas. Cobori parece ignorar completamente que no longo prazo, os efeitos dessa política são bem diferentes. No começo, pode até haver uma pequena redução no desemprego, mas isso vem acompanhado de aumento de inflação, desequilíbrios fiscais e, pior, distorções nas relações de empresários e trabalhadores. E o risco acaba sendo um componente muito pesado, acaba onerando também as contas públicas, enfim, você já está num caminho aí de geração de crise futura. Então, desinvestimento da iniciativa privada, geração de crise fiscal e monetária do ponto de vista público. José Cobori parece ignorar que empresários adiam investimentos por medo de inflação e instabilidade futura. Trabalhadores pedem reajustes salariais baseados em inflação passada, e os preços continuam subindo por causa da desorganização geral na economia. O resultado é mais inflação, menos crescimento e um desemprego que volta maior e mais persistente depois que os efeitos do gasto público artificial passam. A visão de José Cobori desconsidera completamente os fatores que realmente geram emprego de forma sustentável: ambiente de negócio saudável, segurança jurídica, controle da inflação, produtividade e investimento privado. Não é aumentando gasto público que se gera crescimento duradouro, mas criando condições para que o setor privado queira e possa investir. E aí entra um outro lado da história, que é a discussão ideológica, que o Estado não deve investir na economia. Isso quem tem que fazer é a iniciativa privada. Então eu acho que essa discussão é a mais válida, né? Como uma regra de precaução para analisar toda a opinião de viés socialista no Brasil católico, é preciso perceber o oculto no aparente nas opiniões de José Cobori, ao atribuir os problemas econômicos do Brasil a um imaginário modelo neoliberal onipresente que restringiria os gastos públicos. José Cobori constrói uma narrativa que na prática serve como pretexto para justificar mais intervenção estatal. Esse argumento, sob o manto da preocupação com o desenvolvimento nacional, revela uma armadilha socialista recorrente, ao reduzir a escassez de investimento público a uma simples falta de decisão política. José Cobori pavimenta o caminho para a solução de sempre: aumentar a carga tributária, confiscar ainda mais recursos da sociedade produtiva e ampliar a intervenção sobre a riqueza privada. Mais do que isso, ao sustentar esse discurso, Cobori também prepara o terreno para justificar, de forma especialmente grave, a tributação sobre heranças. Uma medida que defende com entusiasmo, demonstrando, além de um desprezo pelo núcleo fundamental de qualquer nação, a família, suas consequências perversas sobre a acumulação de capital, o investimento de longo prazo e a própria liberdade econômica. Esse tipo de discurso é típico de quem, consciente ou não, reproduz e aproveita-se, consciente ou não, da lógica coletivista inspirada na tradição católica. Primeiro, cria-se um inimigo invisível associado à riqueza, no caso em questão, o neoliberalismo, que nunca existiu de fato no Brasil. Depois, oferece a intervenção estatal como única salvação. No fundo, o que José Cobori defende é a expansão desenfreada do Estado, sem qualquer escrúpulo, à custa de quem produz, investe e gera empregos. Sua narrativa é apenas uma reciclagem do velho discurso intervencionista, que há décadas sustenta o ciclo vicioso de ineficiência, desperdício e corrupção, que caracteriza a história da gestão pública brasileira. Modelo este que, ao que tudo indica, atende a interesses, talvez inconfessáveis, de tão absurdos que são os argumentos, camuflados sob o manto de convicções ideológicas, ao encontro da doutrina anacrônica social católica, que Cobori insiste em propagar. Na prática, o keynesianismo distorcido que José Cobori defende apenas reproduz, de forma dissimulada, a velha mentalidade de viés coletivista católico, da qual se alimenta, consciente ou inconscientemente, ao explorar a corrupção cultural, profundamente enraizada na sociedade brasileira, contra a geração de riqueza que não pertence à Igreja Católica. Em essência, o conjunto de suas opiniões, amplamente disponível no YouTube, é uma reciclagem do velho moralismo católico, disfarçado de análise econômica, um discurso que romantiza a intervenção estatal, demoniza o capital privado e reforça o ciclo de atraso que o Brasil, tragicamente, aceita e insiste em perpetuar, enquanto a ampla maioria no Brasil católico continuar a cair nessa armadilha mental de julgar pela aparência, continuaremos patinando na mediocridade econômica, sacrificando o futuro em troca de promessas de migalhas no presente. As repetidas referências de Cobori ao modelo neoliberal
e ao sistema financeiro, que rotula pejorativamente de Faria Lima como uma armadilha onipresente, sugerem uma observação psicológica, a ideologia através da qual ele deseja atribuir todas as dificuldades do Brasil, faz considerar a hipótese onde a evidência é interpretada para se ajustar a um interesse oculto, até não confessável, pré-existente. Porque o governo está preso na armadilha do modelo econômico. Isso não mudou nada. Bem, na verdade, no primeiro mandato do Lula, ele ainda tentou fazer algo mais socialmente orientado, né, para a classe trabalhadora. Mas no terceiro mandato, a gente caiu mais nesse modelo neoliberal que evoluiu, né? Toda a estrutura econômica é baseada nisso. Então o governo está refém disto e não pode provar para que serve. A alegação de um governo de viés socialista preso ao modelo neoliberal, como uma armadilha inescapável, sugere não apenas que o governo está falhando porque opera dentro de um sistema fundamentalmente oposto aos seus objetivos declarados, mas é preciso considerar a intenção de passar a mensagem de que o governo deveria agravar a sua presença confiscatória na riqueza que ainda resta no país. Esse enquadramento ideológico leva à falácia onde os problemas são atribuídos aos representantes da riqueza do país, em vez de políticas específicas do governo esquerdista, ou eventos externos. Isso também cria uma falsa dicotomia entre políticas neoliberais e sociais, ignorando abordagens híbridas e a possibilidade de reformas pró-mercado para alcançar objetivos sociais sólidos e permanentes. Em síntese, análise das opiniões de José Cobori para a política econômica do governo Lula, referência período ano 2022 ao ano 2026. Revela a presença de simplificações e equívocos econômicos que merecem verificação crítica. Cobori destaca de forma distorcida, à luz da ciência econômica, a sua percepção acerca das restrições fiscais, a interpretação do keynesianismo e a dinâmica da relação das trocas compensatórias, o trade-off entre inflação e desemprego, além de abordar as implicações sociais e eleitorais das decisões econômicas. A análise do conjunto de vídeos de José Cobori disponíveis na internet revela uma defesa reiterada e entusiasmada da progressividade tributária, como se fosse uma medida inerentemente justa. Sua posição expõe um aparente desconhecimento, ou deliberada omissão, dos inúmeros malefícios desse modelo, desde o seu uso recorrente como ferramenta populista e eleitoreira, passando pela desonestidade intelectual de quem propõe mais impostos, sem jamais se incluir na base de cálculo, até sua flagrante violação ao princípio democrático da autodeterminação individual e às justas e naturais desigualdades. O imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. Vou propor um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que R$20 milhões. Tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes... Que eu não tenho, tá? Toda a argumentação de José Cobori pode ser construída de forma consciente, dolosa, para aproveitar-se da corrupção cultural católica contra a riqueza, ou de forma inconsciente, ao acaso, ou por simples negligência intelectual, no falso imperativo moral católico em torno da desigualdade social e econômica, como se esta fosse por si só um mal a ser combatido pelo Estado. Trata-se de uma crença profundamente equivocada e muito enraizada no contexto brasileiro, que remonta aos velhos sofismas cultivados pela Igreja Católica que, durante séculos, contaminou o imaginário político e cultural do país, promovendo a ideia de que a desigualdade econômica é a fonte de todos os males da humanidade e que a igualdade material seria uma virtude absoluta, a ser imposta à custa da autodeterminação individual, do mérito, da justiça, do direito de propriedade. Em síntese, da verdadeira democracia. Em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. Muito grave também é o fato de que, ao defender com entusiasmo a tributação sobre heranças, José Cobori demonstra um desprezo velado pelo núcleo fundamental de qualquer nação, a família, ignora que é justamente a preservação do patrimônio familiar que garante continuidade, estabilidade e responsabilidade entre gerações.
valores sem os quais uma nação sequer justifica sua existência. Portanto, o imposto sobre a herança, eu diria que seria o primeiro passo mais importante, porque o simples fato de ser uma herança já não é produtivo, já é capital improdutivo, ok. Ao propor agravar o ataque do Estado ao direito das famílias de transmitir seu legado, José Cobori reforça a cultura de corrosão moral e econômica existente no Brasil católico, em que o Estado se coloca como herdeiro forçado do esforço alheio, desestimulando a poupança, o investimento e a responsabilidade intergeracional. Trata-se, no fundo, de um ataque direto à própria célula que sustenta a sociedade e motivo maior de sua existência. Não há inovação na transmissão da herança. A afirmação de que a transmissão de herança não gera inovação é, antes de tudo, uma confissão de ignorância econômica e de desprezo pela lógica elementar da formação de riqueza. A inovação não está no ato de transferência patrimonial, mas sim no processo que gerou esse patrimônio. Cada empresa construída, cada imóvel adquirido, cada investimento acumulado, é resultado de anos, muitas vezes décadas, de escolhas, riscos, trabalho árduo e decisões de alocação de recursos feitas por quem veio antes. A herança é o estímulo ao mecanismo que garante a continuidade desse ciclo de geração de valor. Para ver a inovação, basta olhar para as empresas familiares que ao longo de gerações expandiram seus negócios, criaram empregos, investiram em novas tecnologias e sustentaram a economia real. O patrimônio herdado não é um prêmio imerecido, é uma ponte entre o passado de trabalho e o futuro de investimento. O argumento da falta de inovação na herança também revela um viés moral corrompido de José Cobori. Ele parte da premissa de que a inovação só existe quando há destruição, confisco ou redistribuição forçada, como se fosse preciso destruir a base material da produção para que algo novo floresça. Esse pensamento é típico de sociedades que cultuam a inveja e o ressentimento como virtudes políticas. O verdadeiro motor da inovação é o investimento de longo prazo, e este só existe quando há segurança jurídica, proteção ao direito de propriedade e respeito à liberdade de transferir aquilo que é fruto legítimo do trabalho e da poupança. Quer dizer que o chinês ele é mais livre que o brasileiro, você acredita? Eu acredito, eu posso provar isso. No Brasil, a propriedade privada tem função social, né? Sim. Isso provoca várias coisas bizarras, né? Então tem desapropriação de terra, o governo pode indenizar e tal. Na China, apesar de ser um país comunista, o governo não consegue desapropriar. Se você tem um imóvel lá e eles precisam passar uma rodovia, eles não te tiram, só se tu aceitar a indenização, senão fica lá. E aí tem as... Vocês precisam... Mas existe a propriedade privada lá? Então, na China? Não existe, mas é melhor. Porque... Aqui também não existe, só para deixar claro que também não existe propriedade privada, né? A tributação de herança é um desestímulo à inovação. O que existe na tributação de heranças é o interesse da inveja no empobrecimento coletivo, mascarado de justiça social. O financista José Cobori ignora o impacto financeiro e psicológico que a tributação de herança produz sobre a formação de poupança de longo prazo no país. Saber que o Estado confiscará parte significativa do patrimônio no momento da sucessão desestimula a acumulação de capital, o investimento produtivo e a formação de riqueza intergeracional. Isso é economicamente justificado. Mesmo com uma taxa de 8%, ainda é um imposto baixo para uma economia como o Brasil. A afirmação de que a alíquota de 8% no imposto sobre heranças é baixa não pode ser apenas ingenuidade econômica, mas principalmente desonestidade intelectual. Esse argumento ignora o verdadeiro custo total da sucessão no Brasil. Primeiro, estamos falando de uma alíquota nominal, que parece pequena no papel, mas que na prática se transforma em uma taxa efetiva muito mais pesada quando somamos todas as despesas obrigatórias envolvidas no processo de transmissão de patrimônio. Além do imposto direto, o herdeiro é obrigado a arcar com custas judiciais e extrajudiciais, taxas de cartório, registros de imóveis, emolumentos e taxas de transmissão que, isoladamente, já corroem uma parcela significativa do patrimônio. Processos de inventário, mesmo os mais simples, exigem assessoria jurídica. Não são raros os casos em que os honorários consomem entre 6% a 20% do valor total da herança. Despesas administrativas de avaliações patrimoniais, despesas com certidões, com regularizações fiscais, entre outros custos burocráticos impostos pelo próprio Estado. Quando tudo isso é somado, a suposta taxa baixa de 8% pode facilmente se transformar em uma taxa nominal de 31%, que reflete uma perda efetiva de 44,92% ou até mais, dependendo da complexidade do inventário. Além disso, é importante destacar a grave distorção moral embutida nessa defesa da tributação. Chamar de baixa qualquer alíquota que incide sobre o patrimônio já tributado ao longo de toda uma vida de trabalho
é ignorar o princípio básico de justiça fiscal. Esse capital já foi taxado durante sua formação, via imposto de renda, contribuição previdenciária, impostos sobre consumo, sobre propriedade, sobre lucro e até sobre inflação. Não existe taxa baixa quando o alvo é o patrimônio de uma vida inteira. Nossa taxa de juros está acima de 8%. Hoje, a inflação é de 14,25%, previsão de 5% e juros reais ultrapassam 8%. Portanto, mesmo que o bilionário pague 8% da transferência da herança, ele ainda terá mais capital. A ideia de que juros altos compensará a perda com a tributação de herança representa uma confusão grotesca entre fluxo de rendimento e estoque de patrimônio. O argumento de que o herdeiro pode recuperar a perda com ganhos futuros em aplicações financeiras ignora completamente o efeito imoral destrutivo da tributação sobre o capital acumulado e a lógica básica de formação de patrimônio. O juros alto é uma aberração, e não uma regra. O imposto sobre herança é um confisco imediato e irreversível do capital principal, que foi construído em um ambiente de alta carga tributária, inflação e insegurança jurídica. O argumento esconde que o rendimento sobre aplicações financeiras só existe sobre o capital efetivamente muito reduzido, que permanecer na mão do herdeiro. Sob o patrimônio reduzido pela tributação, o próprio potencial de geração de renda futura será mais que proporcionalmente menor, pois a redução efetiva é maior que a redução nominal. Por definição da matemática financeira básica, quanto menor o capital inicial, menor o rendimento futuro. O financista José Cobori parece também desconsiderar a existência de tributação sobre a renda do capital. Existe imposto sobre ganhos de aplicações financeiras, sobre proventos na forma de juros sobre o capital próprio, sobre lucros, além da inflação que corrói o valor real dos rendimentos. Além disso, não cabe ao Estado decidir quanto uma família deve acumular, investir ou reinvestir. O direito de propriedade deve incluir, de forma inquestionável, o direito de preservar e transmitir o próprio patrimônio, sem sofrer novas punições fiscais a cada geração. Em uma verdadeira democracia constitucional, cabe ao Estado criar regras que protejam os cidadãos, não apenas contra a inveja recíproca, mas, principalmente, contra a tentação política de transformar a inveja e o ressentimento em confisco institucionalizado e permanente. É para isso que existe o princípio da igualdade perante a lei na tributação, um princípio fundamental que, infelizmente, tem sido sistematicamente ignorado no Brasil, sob a influência cultural do catolicismo político, que alimenta o preconceito contra a riqueza e distorce o sentido de justiça fiscal. Por fim, esse argumento revela o verdadeiro viés por trás dessa narrativa, um desejo de destruição da riqueza alheia pelo confisco estatal, disfarçado sob o manto moral da justiça social. Porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Além de José Cobori ignorar o fato moral básico de que todo patrimônio acumulado é resultado de grandes esforços envolvendo escolhas de riscos de investimento e geração de valor real, fato que o faz se assemelhar aos portadores de distúrbios, da empatia resultando no prazer sádico com o prejuízo alheio. Senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ser meio que escravas da grandeza dela. São pessoas que não têm solidariedade e usam as outras pessoas. Mentem de sucessos ilimitados, têm uma fala de grandiosidade, que tem uma dificuldade total de empatia pelos outros. Além disso, a ideia de que a herança representa um capital improdutivo parte de uma visão técnica absurdamente distorcida da economia. Porque o simples fato de ser uma herança já não é produtivo, já é capital improdutivo. O que José Cobori chama de capital improdutivo, representa, na verdade, o estoque de recursos que financia o crescimento futuro individual e, de forma agregada, o futuro do país. Esses ativos herdados são fontes de investimento, de crédito, de geração de empregos e de inovação. É exatamente a acumulação de capital que torna possível o financiamento de inovações, tecnologias e empreendimentos. Ao tributar a herança, o Estado não está corrigindo uma injustiça fiscal ou social, mas sim punindo o sucesso e desestimulando a formação de poupança de longo prazo. Está confiscando recursos que poderiam ser reinvestidos de forma eficiente no setor produtivo e os transformando em gasto público ineficiente, consumido em custeio da máquina estatal
corrupção ou programas populistas de curto prazo. As opiniões do financista José Cobori vão ao encontro da crítica da escola austríaca de economia, especialmente registrada por Friedrich Hayek, ao John Maynard Keynes e sua teoria econômica. Hayek dizia que Keynes ignorava o papel essencial da poupança privada no processo de investimento e crescimento econômico. Por isso, a solução keynesiana era o Estado gastar mais para compensar toda a hipótese de falta de demanda. Keynes entendia que toda a poupança privada era dinheiro parado improdutivo e não o combustível do crédito produtivo. Em outras palavras, Keynes não compreendia de forma completa a intermediação financeira e o processo de formação de capital. Por consequência, Keynes tratava o dinheiro como um mero fluxo contábil que o governo podia manipular a seu gosto, sem entender as estruturas reais de produção, investimento e risco por trás de cada decisão de crédito. Você só tem poupança se tiver renda, né? E você só tem renda se tiver gasto, porque o gasto de um é a renda do outro. Quando o governo injeta dinheiro na economia, isso vira renda para aqueles que são trabalhadores, então os gastos do governo são importantes. O financista José Cobori repete o mesmo erro fundamental de Keynes de enxergar o Estado como o principal, ou talvez o único, motor confiável da economia, independentemente do contexto. Assim como Keynes, Cobori não faz qualquer distinção entre os tipos de gasto público. Trata todas as despesas governamentais como se fossem simples débitos e créditos de uma partida dobrada em uma planilha contábil. E, ainda, como se tivessem o mesmo efeito benéfico, ignorando suas diferenças de qualidade, finalidade e consequência, no fim, acaba promovendo uma fantasia perigosa. A ilusão de que todo e qualquer aumento nos gastos do governo gera uma prosperidade teórica, imaginada, de forma automática no mundo real. Incapaz de discriminar a natureza dos gastos públicos e de compreender o funcionamento dos mercados, especialmente o setor financeiro privado, Keynes defendia que o governo assumisse o papel de grande gastador, criando uma demanda artificial que não gera base real de capital nem crescimento sustentável. O resultado dessa política no longo prazo não é prosperidade, mas bolhas especulativas, alocação ineficiente de recursos e estagnação econômica combinada com inflação. Foi exatamente esse o cenário que devastou a economia britânica nos anos 70 do século XX, que obrigou Margaret Thatcher a adotar medidas claramente anti-keynesianas para resgatar o país da crise. O financista José Cobori parece ver a economia como uma simples planilha de controle de débito e crédito e não como uma rede complexa de decisões individuais, de poupança e investimento eficiente, que o Estado não consegue imitar sem provocar desastres. José Cobori parece desconhecer que a história econômica já mostrou claramente que o Estado pode representar tanto uma solução quanto um criador de graves distorções. Nos países nórdicos, imposto de herança é 55%. José Cobori mente ao afirmar que os países nórdicos tributam heranças a 55%. A verdade é que Suécia e Noruega já aboliram o imposto sobre heranças há anos, reconhecendo seus efeitos negativos sobre a economia e a acumulação de capital familiar. Dinamarca e Finlândia têm alíquotas muito menores e com isenções muito generosas para herdeiros diretos. A narrativa de Cobori é mais uma distorção típica de quem tenta justificar o confisco da riqueza, que não é própria, travestido de justiça social. A Noruega é um exemplo que desmonta a retórica igualitarista católica de José Cobori. Apesar de ter uma das maiores concentrações de bilionários per capita do mundo, o país apresenta baixíssimos níveis de pobreza e uma desigualdade social praticamente relevante entre a ampla maioria da população que não pertence ao grupo dos super ricos. Isso ocorre porque a riqueza dos bilionários noruegueses não impede, nem nunca impediu, o bem-estar social geral, que é garantido por um ambiente de mercado eficiente, políticas de liberdade econômica, respeito à propriedade privada e investimentos em educação e infraestrutura produtiva. A Noruega prova que riqueza privada acumulada não é inimiga da prosperidade coletiva, e que o combate à pobreza não depende de confisco, mas sim de crescimento econômico sustentado e de instituições que incentivem o empreendedorismo, o investimento e a geração de valor real, o exato oposto ao defendido por José Cobori. Por fim, atacar o direito à herança é atacar a base moral da responsabilidade familiar, da continuidade patrimonial, a liberdade de planejar o futuro e de cuidar do destino da própria família, substituindo o esforço individual por uma dependência generalizada do Estado. Tributar a herança, além de não estimular a produtividade, representa institucionalizar o desperdício e transformar capital privado produtivo em ineficiência pública permanente. É sabotar o capital que financia a inovação futura. Em última instância, o futuro do país. O enquadramento por Cobori do debate econômico como predominantemente político, em vez de técnico, é um ponto significativo. Embora a política econômica seja inegavelmente influenciada por considerações políticas,
Os princípios econômicos técnicos e a evidência empírica devem andar juntos, fornecendo uma base para políticas eficazes e sustentáveis. Você acaba fechando os olhos para a teoria econômica. Portanto, é por isso que pretendo falar um pouco mais sobre economia política agora do que sobre teoria econômica. A ênfase de José Cobori na luta política e na defesa de interesses, em vez de argumentos técnicos ou fundamentos sólidos da ciência econômica, revela um padrão psicológico clássico de compensação. Quando alguém carece de embasamento cultural profundo e domínio teórico, o caminho mais fácil é deslocar o debate para o terreno emocional, onde a retórica de conflito e a linguagem de antagonismo social substituem a análise objetiva. Esse discurso pode esconder uma insegurança latente, o medo de ser desmascarado como intelectualmente raso e ideologicamente enviesado. Em vez de reconhecer os limites do próprio conhecimento, Cobori parece apelar para o discurso da justiça social católica e de luta de classes, transformando a inveja e o ressentimento em bandeiras legítimas de política econômica. Essa estratégia também pode esconder um objetivo ainda pior: justificar medidas que, na prática, objetivam dolosamente punir a formação de riqueza, para compensar sentimentos de inveja e ressentimentos não racionalizados adequadamente, ainda que desencorajem o investimento produtivo e corroam as bases do crescimento econômico. Trata-se, no fundo, de um ataque emocional e ideológico sem respaldo empírico disfarçado de opinião técnica. Tal abordagem simplista grotescamente equivocada cria a expectativa de que a vontade política por si só pode superar princípios econômicos fundamentais e ignorar comprovações empíricas. Mais perigoso que um esquerdista assumido é o liberal de fachada, aquele que, em público, finge defender a liberdade econômica, mas na primeira oportunidade, cai no discurso da justiça social por meio de mais tributação, mais Estado e mais intervenção. José Cobori é um exemplo claro desse perfil. José Cobori trata o Estado como um ente neutro, técnico e bem-intencionado, como se as decisões de governo fossem sempre pautadas pela racionalidade e pelo bem comum. Toda a influência política que vem por trás dessa coisa de expandir a despesa, vai expandir com quem, vai subsidiar quem, né? Não é uma coisa neutra do ponto de vista de distribuição de renda, quem se beneficia e quem paga a conta. José Cobori ignora, ou finge ignorar, os vícios políticos, morais e culturais que historicamente marcam o intervencionismo estatal no Brasil, especialmente no contexto de um país profundamente influenciado pela mentalidade coletivista e anticapitalista herdada do catolicismo político. A corrupção sistêmica no Brasil já destruiu a confiança e a sustentabilidade da previdência pública. O modelo estatal, além de mal gerido, foi saqueado por décadas de má administração, fraudes e uso político dos recursos. Hoje, a previdência pública brasileira é um sistema falido, incapaz de garantir segurança real para as futuras gerações. Diante desse cenário, o caminho natural para quem deseja proteger sua família e construir uma aposentadoria digna é recorrer ao mercado privado, onde o capital pode ser acumulado de forma mais eficiente, com melhor rentabilidade e sob regras contratuais claras, protegidas da ingerência política. No entanto, José Cobori parece trabalhar para fechar até essa porta, ao defender mais impostos sobre o patrimônio, sobre a herança e sobre a poupança de longo prazo. Na prática, seus argumentos acabam sabotando também a previdência privada, dificultando a formação de reservas familiares e condenando a população a uma eterna dependência do Estado, esse mesmo Estado que já provou ser ineficaz, corrupto e predatório. Não é o rombo, né? Porque o rombo no INSS é muito maior, que é o déficit da Previdência, né? São centenas de bilhões. Esse é o roubo do INSS. O roubo é de 6,2 bilhões só na fraude das associações e dos sindicatos que descontavam do aposentado sem o consentimento dele. Mas está tendo uma investigação agora sobre a fraude no consignado do INSS, que envolve, né, todo consignado envolve aí 60, 90 bilhões de reais, né? O senador sozinho, sem partido, sem mesa diretora, sem nada, tem 80 assessores. Ele tem uma empresa, né? 80 assessores e 3 andares de gabinete. É uma lógica perversa. O Estado quebra a previdência pública e os justiceiros sociais cósmicos católicos ou liberais de fachada, como José Cobori, querem impedir que o cidadão construa sua própria proteção privada. As afirmações de José Cobori ignoram uma série de nuances e complexidades inerentes à gestão econômica moderna, e não vão além de uma mera luta política apoiada em rótulos ideológicos católicos simplistas apartados de provas empíricas. Uma lógica econômica do medievo. Por conseguinte, a sua visão para a desigualdade econômica é igualmente limitada a uma abordagem puramente tributária punitiva que corrói a própria base econômica necessária para gerar riqueza e financiar programas sociais a longo prazo.
O financista José Cobori parece ignorar que a tributação para contribuir para o desenvolvimento do país deve ser pensada com foco na sustentabilidade econômica, na eficiência e na justiça com o mérito individual. Isso significa tributar considerando as possíveis externalidades negativas para preservar os incentivos à produção, à poupança e ao investimento. Uma política tributária responsável precisa respeitar as justas conquistas individuais e reconhecer que as desigualdades legítimas são fruto de mérito, esforço e escolhas livres, e não de injustiça estrutural. O verdadeiro critério democrático deve respeitar a autodeterminação individual, sempre fundamentado no princípio da igualdade perante a lei, e não em ajustes forçados, moralistas ou igualitaristas, típicos de um justicialismo zonômico herdado da tradição política e fiscal da Igreja Católica, que historicamente condena a acumulação de riqueza privada como um mal a ser corrigido. José Cobori parece desejar colocar os seus ressentimentos na política tributária. Ele fala em progressividade como se fosse uma lei natural da física. Mas a principal lei que deve existir na economia é a da propriedade privada. O que é meu não é seu e nem do Estado. Então, há algum tempo, tenho olhado para isso em termos de concentração de riqueza e progressividade tributária. Quanto mais você acumula, mais poder econômico você tem e, com isso, mais poder político. Porque a atual teoria econômica da classe dominante é uma teoria que perpetua o poder econômico, o poder do capital sobre o poder político. José Cobori justifica a progressividade na tributação com o argumento de que a concentração de riqueza interfere de forma nociva na política. Segundo ele, os mais ricos acumulam poder político desproporcional e, por isso, deveriam ser mais tributados para reduzir essa influência. José Cobori concentra seus argumentos apenas em um dos vetores de influência política, o econômico. Cobori, de forma consciente ou inconsciente, ignora um dos agentes mais antigos, profundos e persistentes de interferência na política brasileira: a Igreja Católica e sua herança cultural moralmente nociva em relação à criação, à preservação e à defesa da riqueza que não pertence ao Vaticano. Por séculos, a Igreja moldou a mentalidade política brasileira com base em uma ética igualitarista, moralista e coletivista. Foi a Igreja Católica que disseminou a ideia de que a desigualdade econômica é imoral em si mesma, plantando no inconsciente coletivo a crença de que o Estado tem o dever moral de corrigir a desigualdade através da tributação punitiva dos mais ricos. Num país desigual como o Brasil, ser rico, tiro não, é pecado. José Cobori ignora que a própria progressividade tributária, que ele tanto defende, é fruto direto dessa cultura política herdada do catolicismo social. Uma cultura que prega que o mérito individual deve ser subjugado ao bem coletivo, que demoniza a acumulação de patrimônio e que, historicamente, sempre esteve ao lado de políticas de redistribuição forçada. José Cobori, sob o disfarce de uma análise técnica, reproduz, consciente ou inconscientemente, o interesse político da Igreja Católica, transformar a necessidade dos mais pobres em um título moral de crédito sobre o patrimônio dos mais ricos, com uma única exceção, o próprio Vaticano. Trata-se da velha doutrina do igualitarismo forçado, agora travestida de justiça tributária. Cobori converte a carência alheia em dívida alheia, e, como bom servo dos interesses políticos da Igreja, apresenta conta a quem produziu riqueza, menos ao Vaticano, que segue intocado na lógica falso-moralista justiceira coboriana. Se a verdadeira preocupação é combater a influência indevida sobre o Estado, é preciso estar atento aos argumentos de José Cobori. Não basta apontar o dedo para os ricos e ignorar que a principal fonte de pressão política no Brasil vem de uma máquina ideológica e moralizante que, há gerações, empurra o país para o atraso com políticas confiscatórias, sempre sob a mesma fachada pseudoética de justiça social. Além disso, Cobori ignora que a verdadeira solução para eventuais distorções políticas não é aumentar a tributação, mas sim fortalecer as instituições, a democracia representativa e os mecanismos de freios e contrapesos. O verdadeiro risco não é o capital privado, mas o Estado aparelhado por ideologias pseudo-moralistas, com base em dogmas religiosos católicos disfarçados de justiça tributária. Para que o Estado possa desempenhar esse importante papel, ele precisa cobrar impostos, mas precisa cobrar impostos de acordo com a lei, porque caso contrário ele coloca toda essa carga tributária nas classes mais pobres. Por puro vassalismo ideológico ao Vaticano, Cobori reforça mitos recorrentes, como o de que os ricos pagam pouco no Brasil ou de que, sem progressividade, os pobres pagarão mais. Repete, sem qualquer comprovação empírica, slogans de justiça social de raiz católica, descontextualizando a carga tributária total e ignorando os impactos negativos que a tributação sobre capital, herança e patrimônio produtivo causa sobre o crescimento econômico,
o investimento, a geração de empregos, o custo de produção e, consequentemente, os preços finais, que acabam por empobrecer toda a sociedade, inclusive os mais pobres que ele alega ou finge defender. O financista José Cobori ignora, por pura cegueira ideológica, justiceira cósmica católica ou puro desconhecimento ou conveniência dolosa, que o aumento tributário ou é repassado para frente ou produz redução de lucro e da produtividade da cadeia produtiva. Logo, quem mais sofre é a classe média, o pobre, o pequeno empreendedor, é o indivíduo que trabalha 12 horas por dia e ainda escuta que é privilegiado. Quando José Cobori afirma que a progressividade tributária é adotada no mundo todo, ele omite a realidade de inúmeros países desenvolvidos, como Suécia, Áustria e até mesmo ex-países comunistas do leste europeu, como Romênia e Rússia, que hoje adotam modelos tributários muito neutros, pouco progressivos e sem tributação de heranças. Na prática, o que Cobori faz é apelar para a clássica falácia ad populum, aproveitando a força da cultura corrompida pela tradição católica contra a riqueza como ferramenta de manipulação retórica do público-alvo. Essa estratégia populista não é exclusiva de José Cobori. Trata-se da principal ferramenta retórica da política progressista brasileira. No Brasil de raízes católicas, é muito fácil falar em justiça social jogando, com desonestidade intelectual, o ônus financeiro no bolso dos outros. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. O que José Cobori faz é repetir a covardia moral materializada na retórica do velho moralismo justiceiro tributário católico de sempre. Ele posa de técnico, mas fala como um justiceiro repetidor de chavões coletivistas católicos. Fala de justiça, mas defende um sistema onde o governo tem o direito de decidir quanto da sua vida ele pode tomar. E toda a vida em sociedade, especialmente numa sociedade de coletivistas, tenta dissolver essa ideia do indivíduo, essa autonomia do indivíduo. Em prol de um bem maior, intangível. Em nome da sociedade, em nome de grupos, em nome do Estado, em nome de coisas que são completamente hipotéticas, não concretas. José Cobori fala de justiça fiscal, mas ignora o legítimo princípio da igualdade perante a lei na tributação para apoiar a progressividade de alíquotas importada da injustiça fiscal católica. A verdade é simples, mas é outra. José Cobori defende mais impostos, mais riqueza para o Estado, mais poder para políticos e mais pobreza para o povo. Não existe Estado bonzinho. Não existe tributação justa que não seja a mínima possível. Não existe justiça fiscal. Não existe imposto justo. Existe imposto maior ou menor. E só o bolso de cada um sabe, na prática, a diferença. O que existe é simples: ou o Estado tributa mais, ou tributa menos. Ou você defende sua liberdade e sua propriedade, ou continuará aplaudindo especialistas que, com palavras bonitas e argumentos técnicos falaciosos, apenas buscam justificar o confisco do que é seu. No Brasil católico, justiça social representa apenas um nome bonito para fazer você se sentir culpado. É assim, aplaudir o Estado enquanto ele rouba o seu patrimônio, com o seu próprio consentimento. Todo justiceiro social brasileiro tem uma moral católica de fundo e um discurso técnico de fachada disfarçando o impulso de confiscar patrimônio alheio. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Então a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. Quando a desigualdade social é tratada como um problema mais grave do que a própria pobreza, desconfie imediatamente. No fundo, o verdadeiro objetivo não é aliviar a pobreza, mas destruir a riqueza alheia. Quanto mais o Estado cresce, mais o cidadão encolhe. E o justiceiro social, muitas vezes movido por um viés psicológico de sadismo, disfarçado sob o manto de uma falsa virtude católica, não está minimamente preocupado com seu esforço, seu mérito ou sua autodeterminação. A aparente inclusão do justiceiro social na própria proposta torna o seu discurso mais persuasivo. Mesmo que, de fato, acabe sendo atingido por parte daquilo que defende, o prazer psicológico de ver a destruição alheia supera, para ele, o desprazer do próprio prejuízo. No fundo, o ressentimento é tão grande que a ruína do outro se torna sua maior recompensa emocional. Em função dessa incapacidade, de ter empatia, vem todo um comportamento sequelar a isso. Normalmente ele não se sente culpado, vai sentir prazer em ver o outro sofrer e sem nenhum sentimento de culpa.
Quando José Cobori diz que taxar os mais ricos é uma questão de justiça social, o que ele realmente faz é justificar a violação da propriedade privada. Ao afirmar que o Estado precisa de mais recursos para combater a desigualdade, o que ele faz é ignorar a ineficiência, a corrupção e a histórica má alocação dos recursos públicos. E pior, diz respeito ao princípio da igualdade perante a lei, um valor fundamental nas democracias modernas, criado justamente para proteger os cidadãos não apenas da inveja recíproca, mas, sobretudo, dos abusos do próprio Estado e impedir que a inveja, as frustrações e o ressentimento, dissimulados em propostas políticas, se transformem em políticas de governo. José Cobori aparenta ignorar as graves desvantagens da tributação progressiva sobre renda e patrimônio, especialmente no que se refere a heranças. Ela promove a divisão social, penaliza o sucesso econômico, incentiva a evasão fiscal, gera distorções produtivas e pune os mais eficientes com uma carga tributária proporcional ao próprio mérito. Sob a aparência de justiça social, essa política atende, na verdade, à lógica pseudo-moralizante da doutrina social católica, impondo aos mais prósperos uma espécie de indenização, não por qualquer crime, mas simplesmente por prosperarem enquanto outros fracassam. Tal abordagem, além de falaciosa, é essencialmente injusta. Ela substitui o reconhecimento do mérito individual por um critério coletivista genérico, a riqueza, de modo semelhante ao racismo, quando julga pela cor da pele e não pelo caráter ou conduta. No mundo ideal, todos os tributos deveriam ser regressivos, desvinculados da renda e do patrimônio, respeitando a liberdade e a diversidade de resultados que surgem naturalmente das diferentes escolhas, capacidades, circunstâncias, oportunidades, sortes e azares individuais. Propostas de aumento na tributação sobre patrimônio e renda representam, no fundo, um ataque direto ao mérito dos mais produtivos, forçando-os a uma caridade estatal compulsória. No Brasil católico, desconfiar daqueles que lucram com a moral hipócrita da caridade obrigatória é um exercício fundamental de discernimento. A linha entre o delírio ideológico e a razão pode ser tão tênue quanto a lâmina de uma navalha. E essa loucura, entendida como a recusa em aceitar os limites da mente humana e da natureza da vida, transforma abstrações igualitárias em dogmas políticos perigosos. As opiniões de José Cobori, observadas no conjunto de sua obra divulgada na internet, revelam um completo desrespeito, ou desconhecimento, quanto ao verdadeiro significado de mérito, aos limites legítimos do Estado diante do indivíduo, aos fundamentos da ciência econômica e aos princípios democráticos da igualdade perante a lei e da autodeterminação individual. Ou ele ignora tudo isso por pura ignorância, ou convicção ideológica, ou deliberadamente para atacar esses valores. Seus argumentos carregam uma abstração coletivista igualitária católica que passa despercebida por muitos, graças ao papel performático que assume com verniz técnico. Há em seu discurso uma crença implícita em uma espécie de propriedade coletiva dos recursos do país, incompatível com qualquer noção de sociedade livre, onde regras devem ser iguais para todos em suas desiguais circunstâncias, talentos, interesses e oportunidades. Essa utopia só encontra abrigo na doutrina social da Igreja Católica, que, travestida de compaixão, prega a renúncia à razão, à responsabilidade individual e à realidade. É, no mínimo, estranho, se não alarmante, que um financista como José Cobori não compreenda que a desigualdade social é um fenômeno multifacetado, cujas causas estão enraizadas em estruturas complexas. Atribuí-la aos mais prósperos, que apenas agem dentro das regras, respeitando contratos e perseguindo seus próprios objetivos com honestidade, é uma forma de criminalizar a prosperidade. É sugerir que todo sucesso é, por definição, suspeito ou ilegítimo. Que tipos de mentes podem estar por trás do discurso da justiça social e fiscal de viés católico? Que tipos de mentes podem acreditar nas ideias absurdas de José Cobori? O puro e inocente ignorante, aquele que repete tudo o que ouve, sem saber do que está falando. Não se preocupa com o conteúdo, sua análise não vai além da embalagem. Não entende de economia, desconhece os efeitos da tributação sobre o investimento, o emprego e o crescimento. Nunca parou para pensar nas consequências de tributar mais quem produz. Sua crença nasce da falta de informação, e também da falta de interesse em buscar a verdade. Para ele, justiça social é um mantra, não um conceito analisável. É a voz da ignorância reproduzindo a mentira com boa fé, mas sem qualquer senso crítico. No Brasil católico, a ignorância é o adubo perfeito para o crescimento de qualquer mentira com aparência de justiça social. O servidor público que, por puro instinto de sobrevivência, defende o Estado de forma incondicional e desarrazoada. Isto é muito marcante no servidor do fisco. Para ele, qualquer imposto é justo, qualquer aumento de impostos é justificável, porque sua sobrevivência, renda, estabilidade dependem disso. Ele só se preocupa com uma coisa,
que o salário dele continue chegando. O medo de perder privilégios garantidos agora importa mais do que o confisco alheio, e até o próprio no futuro. O portador de personalidade dissocial ou sádica é aquele que não sente culpa pelo mal que pratica, não sente empatia e, no fundo, sente prazer no prejuízo alheio, especialmente o que considera como bem-sucedido. Não importa se também será prejudicado junto, mas a dor dele nunca é maior que o prazer de ver o outro caindo. Seu prazer maior é ver, especialmente os que considera bem-sucedidos, sendo destruídos. Alimenta-se emocionalmente do fracasso ou prejuízo alheio. Para o sádico disfarçado de justiceiro social, a dor do outro vale mais que o próprio prejuízo. O portador de grandiosidade exagerada também é um perfil muito perigoso. No que se refere à justiça social, é aquele que se vê como o herói da humanidade. O salvador dos pobres. O iluminado que veio corrigir as injustiças do mundo. Age como se fosse moralmente superior, como se tivesse uma missão divina de redistribuir o que é dos outros. É o típico justiceiro social católico com delírios de grandeza. E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. Se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só... O grandioso acredita que tem direito a decidir como o patrimônio dos outros deve ser usado porque, no fundo, ele se acha melhor, mais justo, mais puro. Quem se vê como salvador do mundo, sempre acaba achando legítimo tomar o que é dos outros. Senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ser meio que escravas da grandeza dela. São pessoas que não têm solidariedade e usam as outras pessoas. Mentem de sucessos ilimitados, têm uma fala de grandiosidade, que tem uma dificuldade total de empatia pelos outros. O influenciador e o político oportunista, consciente ou inconscientemente, exploram a corrupção cultural católica contra a riqueza. Muitos sabem muito bem o que estão fazendo. Sabem que o discurso da inveja disfarçada de justiça social católica mobiliza votos, curtidas e engajamento. São profissionais da manipulação emocional. Aproveitam-se do ressentimento e inveja alheios, porque sabem que isso vende. O populismo fiscal é o principal combustível de suas ambições. No Brasil católico, nada rende mais dividendos políticos do que explorar o ressentimento disfarçado de virtude. Porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. José Dirceu de Oliveira e Silva, um dos mais importantes ideólogos do PT, defendeu revolução social no Brasil e acusou, para variar, o sistema financeiro de ser um entrave à justiça social. O moralista ressentido, não necessariamente pobre ou ignorante. Muitas vezes é aquele que fracassou nas próprias tentativas de ascensão e agora busca compensação pessoal atacando em uma cruzada moral quem ele considera bem-sucedido. O sucesso alheio é um espelho incômodo demais para ele. Aí é que vem o arcabouço, a narrativa que lhe permite defender o indefensável e olhar para o espelho e falar: estou fazendo isso por uma causa maior. Essas historinhas, fábulas morais são oferecidas à pessoa para que ela consiga justificar para si mesma o injustificável. É o tipo que moraliza a inveja, dá roupagem ética para as próprias frustrações ou sentimentos de fracasso ou de inferioridade não racionalizados. O ressentido moraliza a inveja para disfarçar o próprio fracasso. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central.
É claro que não pode faltar o típico militonto de viés socialista católico radical. Para ele, a desigualdade é uma ofensa pessoal. Não importa se todos empobrecerem. O importante é que ninguém enriqueça além dele. É o igualitarista fanático que prefere ver a sociedade inteira pobre, só para garantir que ninguém prospere muito. Ele enxerga na progressividade tributária um instrumento de engenharia social para rebaixar os mais prósperos à força, sem qualquer preocupação com princípios morais ou com os custos econômicos e sociais dessa política. Para o militonto igualitarista fanático, nada importa, desde que ninguém prospere além dele. O Brasil ainda arrasta as correntes da sua colonização. Antes, o opressor tinha rosto e endereço. Era Portugal. Hoje, a autoridade que sufoca o país veste o disfarce da moralidade. O Vaticano. A aceitação passiva desses absurdos coletivistas é fruto direto da moral do sacrifício, essa velha crença de que a virtude mora na renúncia, na entrega forçada ao coletivo, na anulação do indivíduo em nome de um bem comum que nunca chega. O resultado tem sido um país que pune quem produz, criminaliza o sucesso e transforma o crescimento econômico em pecado social. Enquanto essa raiz moral não for exposta, confrontada e rejeitada, qualquer discussão sobre justiça tributária continuará sendo apenas um teatro barato, repetindo o mesmo roteiro de sempre: culpa, renúncia e submissão ao Estado salvador. Você normaliza isso, você permite isso, você aceita e você convive. Você começa a naturalizar aquilo, torna parte de você. Você se torna o cara de terceiro mundo. Nós somos pessoas de terceiro mundo, porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Ah, nós somos isso. Somos? Nós precisamos ser isso? É bom ser isso? Não tá saindo nada. Há um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. O Brasil ainda é um país sem uma verdadeira e explícita garantia, na sua Constituição, aos princípios democráticos fundamentais: a proteção ao mérito, a liberdade individual e a autodeterminação de cada cidadão. Continuamos presos a um modelo de Estado que, em vez de promover a responsabilidade e a conquista individual, alimenta a dependência e o igualitarismo forçado. O país só começará a avançar de fato quando a sociedade despertar para a influência corrosiva da doutrina católica e de sua filosofia social arcaica, que ainda contamina nossa cultura política e econômica. Só haverá progresso real quando surgir a coragem de reabilitar o mérito, a liberdade individual e o egoísmo racional como virtudes legítimas, não como vícios a serem combatidos. Enquanto o povo brasileiro continuar escravo do moralismo do sacrifício, seguirá esperando milagres de um Estado que só promete, nunca cumpre, e ainda dá palco para discursos justiceiros, como os de José Cobori, que mais se aproximam da retórica confiscatória de Nicolás Maduro na Venezuela do que de qualquer projeto sério de liberdade e progresso. Se esta reflexão fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e, acima de tudo, questione. Vá além do que ouviu aqui. Investigue os dogmas católicos invisíveis que talvez ainda estejam te prendendo, sem que você perceba. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. A
Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade, e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.